Olá a todos, sejam muito bem-vindos neste episódio de Interface Laser e Periodontia. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, experiência clínica. E nós temos o prazer hoje de interagir com colegas muito especiais. Eu sou Manuela Martins, sou da área de patologia, estomatologia e laser. E nós temos junto aqui o Dr. Sérgio Kahn, super professor, palestrante nacional e internacional e excelente clínico da área de periodontia. Muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Manu. Prazer estar aqui e poder conversar com os colegas, com grandes amigos, pessoas fantásticas, sobre um pouquinho da introdução do laser na periodontia. Fantástico. Nós temos também um grande parceiro, amigo, professor, excelente clínico. Recorro muito ao professor José Todescan Júnior. Todescan, muito obrigada pela parceria sempre e principalmente por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, doutora Manuela, pelo convite, a Clarente, a Bridges. Um prazer estar aqui com os nossos colegas também. Espero estar podendo contribuir de alguma forma com os nossos colegas de casa também, um pouquinho da nossa experiência. Muito bom. E a minha outra companheira aí do mundo da jornada do laser, a doutora Neilisa Figueiredo, que tem já uma experiência com laser, mas também, né, Ana, agora já entrou aí na especialização, está cursando especialização na periodontia. Então acho que nós vamos ter aqui um momento bem especial. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, esse bate-papo. E poder falar um pouquinho, né, a gente que está dentro do laser é muito prazeroso quando a gente vê que a gente consegue alcançar e expandir as possibilidades e as aplicações de tecnologia para dentro da nossa rotina e também para ajudar os nossos pacientes. Bom, então o nosso bate-papo é para o clínico, de clínicos para clínicos, combinado? Então, antes da gente começar a falar do laser em si, eu gostaria, como uma pessoa que vai muito nessa parte de estomato-pato, ressaltar algo que é super importante. Hoje a gente vive num mundo que os pacientes estão envelhecendo, que os pacientes estão polimedicados, que eles têm condições sistêmicas que estão mudando como a gente tem que olhar para os tecidos, né? E a periodontia é uma área que realmente é a interface da odontologia, que conversa, né, com a parte mais biológica do nosso corpo, mais os sistemas do nosso corpo. Então, acho que o nosso olhar na periodontia mudou, e se não mudou, tem que mudar. E aí vem a tecnologia. Então, pensando que nós temos pacientes que vão poder sangrar mais, que estão anticoagulados, pacientes que têm um quadro inflamatório diferente, eles estão hiperinflamados porque têm diabetes, têm outras doenças, a tecnologia vem para nos ajudar. E é nesse sentido que eu queria ouvir um pouco de vocês, dentro dessa vivência clínica, experiência dentro da periodontia, e ó, a patologista puxou aqui, dentro da periodontia, por que vocês começaram a trabalhar? Contem para os colegas por que vocês escolheram trazer o laser para o dia a dia da rotina clínica de vocês. E quais os benefícios, falando primeiramente de laser cirúrgico. Nós combinamos aqui no nosso grupo que nós vamos começar com aquele que está há mais tempo no laser, na periodontia e laser. Conta pra gente. Quando tu começou? Por que tu começou? Por que tu escolheu também o Gemini? Eu acho que é a tecnologia laser que tu trabalha. Conta um pouquinho pra nós. Vamos lá. O meu paciente é aquele que procura aquele que tem de melhor dentro da odontologia. E todos os anos eu faço sempre algum investimento em equipamentos, essas coisas. Eu gosto muito de fazer sempre mais com menos. E aquilo que você falou, o nosso paciente, ele mudou de um tempo para cá. E a nossa periodontia, ela também está mudando, né? Antigamente, eu acho que todo mundo tinha essa pergunta, de até onde eu tenho que raspar meu dedo. E a gente terminava com aquele dentinho ali, parecendo uma noiva, né? Com aquela cinturinha fininha, ou parecendo o abajur da casa da vovó, porque a gente acabava destruindo o dente, sempre fazendo um sobretratamento. Porque a gente tinha muito medo de não estar conseguindo desorganizar mecanicamente aquele biofilme, principalmente nas regiões de bolsa profunda. Hoje a gente sabe, os trabalhos mostram, a importância do laser em trabalhar nessas áreas como um complemento a essa parte mecânica. Não importa se você vai usar preta, se você vai usar inserto ultrassônico, você vai usar, mas é uma maneira de a gente conseguir modular um pouco essa informação e trabalhar também com a fotobiomodulação, dando uma resposta para o paciente do ponto de vista de conforto pós-tratamento muito boa, muito boa. Eu, sinceramente, eu vejo, às vezes a gente está com o ego um pouco baixo, eu gosto da gente ligar para esse paciente que no tempo você trabalhou com laser e falar, como é que você está? Ele fala, eu estou ótimo. E isso pra gente é uma satisfação muito grande. Agregou valor. Agregou muito valor. Tem resultado rápido. Sim, eu vejo resultados rápidos, eficazes,
coisas que antigamente preocupavam o paciente, a família, como no caso de você remover um freio, aquilo todo mundo considerava como uma cirurgia, ficava todo mundo preocupado, o avô, a avó. Hoje a gente faz ali com uma gotinha de anestésico, sem a gente ter aquela preocupação. E eu brinco, né, eu associo muito o laser ao macarrão instantâneo. Então você resolve em menos de 5 minutos de uma forma previsível e que fica tudo bem depois. Excelente. Sérgio, conta para nós, o Mago das Tesouras. É o Mago das Tesouras. Gente, é impressionante. Ele faz uma plastia gengival com as tesouras. Conta como é que tem sido deixar a tesoura, pelo menos assim, um pouquinho de lado e começar a usar a tecnologia laser, em especial, tu tem começado a trabalhar bastante também com o Gemini. Conta pra gente como é que tem sido. Manu Todescan já se entregou, né? Eu sou mais novo na periodontia, né? Então, são 34 anos de periodontia e eu trago uma coisa que eu lembro sempre, que na prova de especialização, o professor disse que quem faz periodontia tem que ter paciência. Então, essa era a primeira coisa. E, claro que o periodontista trabalha muito em paralisar a doença periodontal, né? É uma vertente, ou regenerar. A segunda vertente hoje é a área estética. A gente não pode ficar fora. Nossos pacientes mudaram, o Descan falou, tanto no envelhecimento como no requisito estético, né? Na demanda estética. E a terceira, a medicina periodontal, que a gente comentou rapidamente. E o quarto, os implantes. Então, a periodontia hoje é uma outra periodontia. Tá? Tratar doença periodontal, estética, periodontia médica e implantes. Mudou completamente. Eu já trabalho mais com a parte de cirurgia periodontal há 25 anos, desde 2001 que eu comecei a trabalhar com isso. Né? Então, é engraçado porque se a gente for falar Todescan falou de frenectomia há pouco, e se a gente for falar de recobrimento radicular na região anterior-inferior, no passado, eu fazia frenectomia antes do recobrimento, né, para remover logo aquela inserção anatômica. E isso depois me deixava uma fibrose e me deixava uma questão de cicatriz, que não tem problema, porque não é região estética, mas o pós-operatório era ruim. Eu sempre vamos falar, sangramento, não sutura, cimento cirúrgico, sim, etc. Hoje, eu já não faço mais a frenectomia, por exemplo, né? Eu já não faço a frenectomia antes, em função disso, mas eu faço depois do recobrimento. E com laser? E hoje eu tenho feito tudo com laser, tudo com laser. Eu não queria mais fazer frenectomia, mas agora eu estou olhando lá para poder pegar o laser. Isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, mesmo eu, que sou de uma área mais da pato, estômago, e sempre estive acostumada com determinados procedimentos cirúrgicos, o laser veio para me ajudar em alguns. E outras coisas que eu não pensava em fazer, eu já comecei a fazer. E ao contrário, esse aqui faz um monte de biópsia e filma as biópsias. Porque é isso, a tecnologia vem para nos empoderar. Então, para ti, uma coisa que na tua clínica, na tua rotina clínica cirúrgica, agregou valor. Muito. Principalmente nessas frenectos. Não, também nas frenectos. Gengivecto também. Gengivectomia. Gengivoplastia. Porque você falou da tesoura, né? A gente trabalha com uma microtesoura há muito tempo, né? E tem gente que trabalha... Cada um escolhe a sua ferramenta. Claro. Tem gente que trabalha muito bem com eletrocautério, tem gente que trabalha bem com laser, etc. Cada um escolhe a sua ferramenta. Mas o detalhe, né? Às vezes a tesoura não pega o detalhe do detalhe que o laser... A coagulação também, né? A coagulação e que o laser está conseguindo agregar esse refinamento. Não sei se você concorda com isso. Sim. E também não quer dizer que a gente não possa usar combinadas coisas, né? Bom, vamos ouvir agora a nossa guria, que como eu sou gaúcha, eu falo do gurias. A nossa guria que vem já da base, né? Que fez toda a parte do pós-graduação, com a parte mais biológica, do laser, como os tecidos respondem, e que é clínica. Então vai ser bem legal a gente ouvir o caminho oposto. Quem tá começando na periodontia, mas já com essa bagagem do laser. Ana, conta pra nós um pouquinho como é que tá sendo essa experiência. Tá sendo uma experiência muito positiva, porque desde o início da minha formação acadêmica eu venho trabalhando com a parte da fotobiomodulação e também com os lasers cirúrgicos.
Então, desde o mestrado e do doutorado, a gente já vem trabalhando isso dentro da academia quanto na clínica. E quando eu senti uma necessidade de entender como que eu poderia aprimorar a minha técnica, utilizando a tecnologia, então eu já conhecia as máquinas, já sabia operar os diferentes equipamentos, mas eu tinha um gap de conhecimento técnico para que eu pudesse cada vez mais ofertar uma melhor cirurgia, um melhor transoperatório e pós-operatório para os pacientes. E aí foi quando eu falo que eu cheguei até o laser e a periodontia que me encontrou. Porque foi através do laser que eu passei a olhar para a periodontia e entendi que se eu dominasse mais a parte básica e cirúrgica da periodontia, os meus procedimentos cirúrgicos feitos com a tecnologia do laser, eles iriam cada vez mais ficar numa qualidade superior. E tem um viés importante aqui nessa jogada. Porque a Stephanie Garofalo é muito mentora da Ana nisso, que é periodontista e que também trabalha já com laser e que a gente acaba dando palestras juntos. Então, quando eu vi a Ana também indo fazer especialização com a Stephanie, eu falei, bom, juntou a faca e o queijo, né? Vai sair uma coisa boa. Então, é muito bacana quando a gente tem a mente aberta também, para estar sempre aprendendo, né? Sim. Eu lembro da primeira vez que eu conversei com o Todescan e que a gente começou a interagir, eu fiquei assim, impressionada assim, com as possibilidades, porque tudo tá ali na prática. O clínico tá ali, ele consegue enxergar as possibilidades e cada consultório tem o seu perfil, né? E à medida que ele foi me dizendo, não, eu já tô podendo fazer mais isso, mais aquilo outro. E eu acho que esse momento é um momento certo pra gente compartilhar com os colegas clínicos, né? Essa bagagem. Vamos lá. Vantagem. Quero que tu me diga vantagem de fazer um procedimento cirúrgico com laser. Pra ti, o que tu vê que é uma principal vantagem? Eu acho a previsibilidade, o pós-operatório, você conseguir melhorar a condição de um paciente debilitado sistemicamente ou fora medicado. Eu acho muito tranquilo, eu acho a curva de aprendizado do laser muito sossegada. Claro que você tem que ter a sua bagagem teórica, claro. Né? Ele tá ali, ele é um coadjuvante, ele é um adjuvante ao tratamento, ele não vai resolver o problema por si só. Se você for um cirurgião, um periodontista ruim, e você comprar um laser, você vai ser um periodontista ruim com um laser. Mas ele não vai mudar o teu título, né? Ele só vai agregar alguma coisa para você. Mas você estudando... Vai te contaminar um pouco mais. Contaminar, isso. Mas ele traz um outro tipo de procedimento que a gente entrega para o nosso paciente. E isso é claramente visto aos olhos dos pacientes, esse diferencial. Né? Eu uso laser para tudo na minha clínica. Eu trabalho basicamente com reabilitação, não faço a periodontia pura 100% do meu tempo. Então eu uso para tudo. Eu coloco do pré-anestésico, que eu uso o laser. Eu posso usar a fotobiomodulação como pré-anestésico. Em vez de usar a pomadinha lá, eu uso o laser. Faço anestesia e dali eu começo a trabalhar, faço o que eu tenho que fazer. Se eu mexer com alguma coisa que eu posso causar algum desconforto no paciente, eu vou lá e faço uma fotobiomodulação depois. Um trabalho protético grande, eu faço um protocolozinho ali para relaxar. Muito bem. A parte da musculatura e tal, então eu uso para absolutamente tudo. Fantástico. O fato dele ser portátil, não ter fio, é uma coisa que facilita muito o dia a dia nosso, né? E ele é muito rápido, né? Então, o que a gente fazia com os equipamentos antigos, a gente demorava muito, porque você tinha que montar o equipamento, aí ficava muito tempo ali para Tu tem no mesmo equipamento o alto e o baixa. Você tem o alto e o baixo. Muito bom, né? A gente sempre fala nos cursos, né, Ana? Você tem essa bagagem, um único equipamento, você rapidamente trabalha e você oferece o melhor, desde a terapia, pode ser. Exato. Sérgio, conta pra nós, o que tu viu? Principais vantagens? Se a gente pensar em termos de cirurgia periodontal, o que mudou a cirurgia periodontal nos últimos 20 a 30 anos? Cirurgia minimamente invasiva. Melhor qualidade de pós-operatório. E aí, quando você olha cicatrização por primeira intenção, melhor qualidade pós-operatório. Quando você olha o laser na cirurgia, você já pegou duas coisas. A cirurgia minimamente invasiva e melhor qualidade pós-operatória dos nossos pacientes. Então, é incrível, é impressionante. Ana, eu sei que tu já sabe todas as vantagens. Eu quero que tu me conte uma coisa. Tu tá agora num curso de especialização. Sim. Como é que tá sendo com os colegas que talvez não tenham esse conhecimento do laser, tu mostrar, ou tu já incorporou, ou tu já tá fazendo, também sei que a Stephanie também já faz, mas conta pros colegas assim, como é que tem sido assim, chegar pros outros colegas clínicos e começar a mostrar essa tecnologia e essas vantagens? Tá sendo bem curioso e muito gostoso esse processo, porque até por conta dessa minha experiência com laser,
eu acabei também sendo uma Tutora, claro. para os outros colegas. Então, quando a gente precisa fazer algum procedimento, às vezes os colegas da pós, né, da especialização, me consultam, você acha que dá pra gente fazer com laser? Qual laser que você acha melhor? Então, a gente já fez alguns procedimentos cirúrgicos lá, agregando a tecnologia do laser. E isso é muito interessante, porque eu acho que tudo começa com uma mudança de paradigma. Porque a gente tende a olhar para aquele procedimento cirúrgico e a gente ir para o caminho convencional. A gente sabe que funciona super bem. Mas, quando a gente conhece e a gente entende das vantagens e a gente tem essa experiência cirúrgica, por exemplo, com os lasers, a gente passa a olhar aquele procedimento, a gente já imagina o benefício que o laser vai proporcionar para o paciente e para o ato cirúrgico, e a gente muda esse paradigma e agrega a tecnologia. Então eu vejo mais dessa minha experiência como aluna em fazendo esse caminho ao contrário. Ela é prof de laser e aluna na perna, daí ela tá mesclando. Assim. Aí eu fico toda hora assim, quando a pessoa fala, mas você acha que não daria pra tentar fazer com laser? Acho que pode ser legal, você vai ter uma experiência diferente, você vai ver como vai ser melhor, por exemplo, a cirurgia de pranectomias, às vezes uma plastia gengival, quando a gente só necessita de um manejo de tecido mole. Então é muito interessante fazer essa quebra, e é uma quebra de paradigma. Então, quando você vira a chave, tudo que você passa a olhar, você consegue agregar tecnologia. E talvez você tenha uma vantagem, porque você não tem o vício que a gente tem. Né? Não tem um apego para algumas coisas. Está sendo exposta. E você tem já a formação com laser e não tem todo aquele nosso vício. Mas eu posso dizer uma coisa? Eu fico tão... Eu sou uma entusiasta, não só do laser, mas da vida, de estudo, E ver, assim, vocês... Com a bagagem que vocês têm, com a experiência que vocês têm, se abrindo para a tecnologia, para mim é incrível. Bom, eu me incomodo eles sempre, eu peço casos, eu vou dar os cursos fora, eu mostro os casos, ponho as fotinhos, porque são clínicos fantásticos, vocês são referências, vocês são pessoas que têm uma bagagem, não só clínica, mas de conhecimento técnico, científico, e daqui a pouco vem uma tecnologia e vocês abraçam. Claro, é para tudo? Não, vai ter situações que vai dizer, não vou usar. Falando em não vou usar. O que hoje... vocês ainda olham no dia a dia e dizem assim, tá, isso aqui realmente não faço. Não acho que vai ajudar. Porque eu acho importante também os colegas saberem. A odontologia, ela tem os seus princípios, tem os seus preceitos. Tem coisas que o laser vai ser fantástico, tem outras coisas que talvez assim, cuidado. Não faça. O que tu diria para um colega nosso? Quando eu mexo com casos, eu tenho uma oportunidade clínica de trabalho pequena, eu não faço o uso do laser. Quando eu vou fazer um aumento de coroa de uma arcada inteira, eu ainda prefiro fazer todo o planejamento digital e a frio. Agora, eu uso mais em casos mais pontuais. Então, não é que eu não faça nunca um aumento de coroa com o laser. Então, se eu tenho uma diferença entre o central, entre 21 e 11, e eu vou fazer uma coisa ali pequena, obviamente que eu vou com laser, não vou fazer guia, essas coisas todas. Mas se é um trabalho um pouco mais amplo, eu ainda prefiro fazer a frio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu viu umas palestras do Guto Giordani com essa parte que tem os escaneamentos, coloca os posicionadores, os guias e faz com eles, depois vai te encorajar também. Porque às vezes é um receio, né, gente? Porque tu tem medo de retração. Enfim, eu não sou periodontista, mas eu entendo da biologia ali do tecido. Mas eu acho que dá uma olhada também, porque eu acho que tu é dos que tem toda essa habilidade. E toda vez que se eu for mexer, por exemplo, com o osso, aí realmente não direito. Eu vi, gente, alguns trabalhos, algumas pessoas fazendo combinado. Você trabalha com o osso, usa os diferentes instrumentos, ou ultrassom, etc. E depois faz uma plastia com o laser. Depois já está suturado, etc. Se eu não me engano, fez antes a plastia. Mas eu vi que tinha essa combinação também. De fazer alguns contornos com laser. Não sei se tu tem também essa experiência. Eu acho que o que você está falando é quando entra no ultrassom, tirando a remoção. Isso, para fazer o aumento. E aí depois você vai lá e dá uma plastia também. Dá para combinar. Não é uma técnica que eu faço muito também. Sérgio, onde não? Eu acho que onde você precisa tirar uma quantidade grande de tecido. Eu acho... Eu penso um pouco assim, né? Porque... Acho que a ponta fininha, ela te dá o detalhe, o refinamento, o detalhe do detalhe. E muitas das vezes, mesmo com maior habilidade, a melhor tesoura, eu não vou chegar ao que eu quero. O que tu tem. É uma opinião... Estamos aqui trocando. É uma opinião pessoal. Sim. Ana, dentro do que você vem vivenciando, tem alguma situação assim que tu diz, não, acho que não seria legal?
compactuo dessas experiências, assim, muitas vezes a gente traz o laser e, como a Manu falou, coadjuvante a esses manejos cirúrgicos, e eu costumo trabalhar assim, mas aproveitando, não aqui tão focado na periodontia, mas também como eu tenho uma formação dentro da patologia, não tem como eu não falar, né? Então, quando a gente fala de tecido mole, eu sou muito crítica com a entrada do modo cirúrgico e até da fotobiomodulação para casos onde a gente tem algum tipo de alteração, alguma lesão envolvendo mucosa, ou até mesmo envolvendo os tecidos periodontais onde a gente suspeita de alguma alteração. Com certeza. Eu acabo mesma coisa. Não utilizando nem fotobiomodulação, nem o laser no modo cirúrgico. Prefiro trabalhar de maneira convencional. Que eu acho que ainda a gente... Tá falando assim, olhou com uma lesão olhada em gengiva, tu vai fazer uma biópsia com bisturia fria, adorei. Porque dentro da parte cirúrgica da periodontia, a gente também tem lesão. Às vezes a gente nota a lesão e muitas vezes a gente tem uma falta de limitação. Claro. Uma quantidade muito grande de tecido, que a gente poderia chegar no resultado com o laser? Poderia, mas às vezes ele entra nessa parte do refinamento e da experiência cirúrgica. Tu sabe que nesse sentido de lesão, eu vou compartilhar agora a minha experiência com lesões na região gengival e periodontal. A resposta é bem melhor. Tu tem muito menos perda de tecido, o reparo é muito melhor. Sim, fiz vários fibromas ossificantes, granulomas piogênicos. Tu consegue controlar melhor sangramento, pós-operatório melhor. Como? Isso é um detalhe. Agora nós vamos entrar depois na fotobiomodulação, tá? Mas assim, à medida que tu vai cortando, ali tá focado, tá em alta, corta, vaporiza, corta. Mas sobra energia, né? Essa energia que sobra, ela ajuda a ter manejo de dor, a controlar melhor, além do sangramento, essa dor e o reparo tecidual. Então, a minha resposta, assim, com manejo cirúrgico gengival de lesões, é excelente. Mas o alerta, você tem que ter uma hipótese de uma lesão benigna. Viu, pessoal? Viu, lesão nodular, pode até ser um crescimento rápido, mas tu vê que tem vindo bem da região ali do ligamento, gengival, é uma lesão reacional, beleza, pode usar o laser e fazer biópsia excisional. Mas viu lesões mais ulceradas, vegetantes, irregulares, vale a pena dizer assim, atenção, não é tão frequente em gengiva, mas a Ana Elisa trouxe um dado muito bom. Laser substitui ou complementa a técnica convencional pra gente fechar a parte sim, cirúrgica, corte. Vamos falar da Ana, vai Ana. Eu diria que para alguns procedimentos cirúrgicos, para algumas tomadas de decisão, ele consegue fazer um trabalho, o laser consegue fazer um trabalho muito bem, mas de uma maneira geral ele entra sempre como um coadjuvante a todas as nossas tomadas de decisões. Perfeito. Todescan. Eu também estou de acordo com a Ana. Sim. A gente tem casos de freectomia. Sim. Seja a gengiva pericoronária, alguma coisa assim. Sempre como... Mais coadjuvante. Sérgio também? Também concordo. Beleza. Vamos falar um pouquinho de descontaminação, depois PBM, que nós temos mais uns minutinhos, nós temos mais uns 20 minutinhos, até um pouquinho mais. Bora? Bora. Descontaminação. Então, eu vou falar agora assim como patologista também, estomatologista, acho que uma das coisas que a gente mais quer é usar menos antibióticos. Acho que banalizou o uso de medicamentos e quando a gente começa a entender o efeito sistêmico de uma dose de um antibiótico, a gente demora 6 meses para a microflora gastrointestinal se recuperar. E às vezes é muito fácil para escrever, né? Eu acho que dentro da periodontia a gente pode repensar isso. E tem alguns estudos, a gente tem conversado bastante também sobre isso, de talvez a gente, em algumas situações, né, específicas, a gente tentar, não estamos dizendo que vai dar, mas a gente pelo menos tentar antes, utilizar essa luz que vai, como a gente vai entregar uma luz com uma grande concentração de energia, por isso que a gente chama de alta potência, né? A gente vai conseguir matar um grande grupo aí de micro-organismos. Então a gente vai conseguir descontaminar, não é esterilizar, é descontaminar. Queria ouvir vocês, se vocês estão usando, o que vocês já ouviram na literatura, como isso agrega ou não valor no consultório. Pensando assim, o paciente que está ali é a minha mãe, sou eu, são as pessoas que eu amo, eu tenho que cuidar e tentar trazer o menor dano possível. Como vocês veem o uso do laser nessa situação, na periodontia? Eu acho que ele vem como um amigo, um sócio muito importante. Adorei o sócio. Vou usar isso, tá? Plagiando nas próximas palestras, plagiando. Porque ele complementa um trabalho que a gente não é capaz de fazer. Por mais que você seja um bom periodontista, você não vai conseguir acessar todas as áreas de uma bolsa profunda, desorganizar esse biofilme dessa região. Por mais que você seja um bom dentista, você não tem ali capacidade de manipular a resposta inflamatória do seu paciente, dos tecidos ali do ar.
Então ele está ali para ajudar a gente nessa parte. Tu raspa, seja contratou algum Sempre você vai fazer o seu procedimento, e aí depois você entra com o laser como adjuvante, como um sócio. Perfeito. Nessa história para dividir os louros com você. E eu acho que ele é tão importante quanto o nosso trabalho. A gente pode até falar na nossa sociedade de 50%. Diz para os nossos amiguinhos ali na câmera, se toma muito tempo fazer isso. Toma nada de tempo. Nada de tempo. Aquilo que eu falei um pouquinho tempo atrás, a curva de aprendizado com laser é muito, muito rápida. É muito rápida. Não pode pensar que é como um computador, quando você comprou o seu primeiro computador, que você ia apertar uma tecla lá, ele ia formatar inteiro. Não. Pode usar o laser com muita facilidade. Quando você compra o Gemini, tem inclusive um curso de habilitação do laser. Da comunidade. A comunidade, eles têm um pós-venda assim, absurdo, que a gente está sempre em contato através de palestras, tirando dúvidas. Então é uma situação muito, muito, muito tranquila de fazer e precisa fazer, porque hoje cada vez mais também o nosso paciente está mais bem informado e ele começa a cobrar isso. Claro. Né? Porque ele sabe que ele pode ter com o profissional A, B ou C, que possui o laser, um pós-operatório melhor, uma resposta inflamatória melhor. Então é só uma coisa para a gente pensar e agregar assim, valor aos nossos tratamentos. Muito bom. Sérgio. Voltando à questão da antibiótico-terapia, né? Eu acho que a gente tem que, em microbiologia e resistência e etc., eu acho que a gente tem que separar um pouco dente e implante. Também. E eu vou te dizer... Agora que tu tá trazendo os implantes, às vezes eu esqueço desse implante aqui. Por que isso? Porque hoje é mais fácil tratar periodontite do que periimplantite. É verdade. Muito mais fácil. É verdade. Se nós formos pensar em tratamento periodontal, em epidemiologia de doença periodontal, independente do nome que você vai dar, doença agressiva, periodontite agressiva, no passado foi chamado de outra coisa, já mudou a terminologia, etc. Poucos pacientes perdem dentes por doença periodontal. A gente não consegue realmente na região posterior, principalmente posterior, dentes multirradiculares chegar em bolsas profundas. Por isso a descontaminação ela é muito interessante também, até antes de partir para a cirurgia aberta. Por outro lado, os pacientes que a gente precisa, em dentes, implantes também, mas em dentes, usar antibioterapia são pacientes sistêmicos. Complexos. Então esses, com doença periodontal, com envolvimento sistêmico, esse é um requisito importante. Agora, então a gente usa pouco antibiótico em dentes. E implante, se nós formos falar de periimplantite, a gente ainda não sabe tratar. A gente faz o que a gente quer. A gente pode descontaminar com o que a gente tem, com ácido cítrico, EDTA, com laser, com clorexidina, a gente não sabe tratar ainda. Tratamento de periimplantite é complexo. Então, quando você tem uma tecnologia que tem mostrado bons resultados, rápido, fácil de usar e pode agregar valor nos nossos tratamentos, como a laser terapia, e descontaminar e usar menos antibioterapia, é fantástico. Nesse tempo que tu tá trabalhando com o Gemini, porque como tu também faz muita cirurgia, acaba que a gente acaba conversando até entre nós muitas cirurgias. Tu já tem alguns casos documentados dessas situações que tu descontaminou? Já. Legal. Depois tu compartilha, mostra pra nós aprender. E, de novo, bastante entusiasmado com a tecnologia. A tecnologia do Gemini e com tudo que o Todescan falou, com a comunidade, com os cursos, Estamos aqui por isso também, porque a gente se conheceu através de tudo. O propósito não é somente, falando para lá, não é somente a venda, mas agregar valor aos nossos pacientes e está sendo feito de uma forma muito interessante. Ana, conta também para nós nesse sentido, né? Mas assim, como tu já trabalhou também com várias tecnologias, com diferentes equipamentos, o que tu vê, né, quando tu está utilizando na descontaminação, no caso dos teus pacientes, o que tu acha que ele traz de diferente? Eu acho que a primeira parte é a praticidade e a segurança. Porque quando a gente trabalha, a gente está ali na nossa dinâmica de atendimento, o tempo é o nosso bem mais precioso. Quando a gente traz uma praticidade, ou seja, um laser que me dá diversas possibilidades, que é fácil de manuseio, que eu consigo deixar ele do meu lado para agregar, eu acho que isso já entra com um grande diferencial. E a segurança, então um equipamento que me entrega uma qualidade muito boa de resultado. Eu acho que isso é um ponto importante.
Porque a gente pode fazer o mesmo, mas a gente quer fazer o mesmo melhor, com mais previsibilidade, com mais segurança, tanto para nós quanto para os nossos pacientes. Então, quando a gente tem uma tecnologia que me traz previsibilidade, praticidade, segurança de resultado, eu acho que isso muda bastante. Então, esse é o ponto mais importante. E como vocês mencionaram, o processo de educação continuada, para mim, é assim, fundamental. A curva de aprendizado, ela é uma curva de aprendizado rápida, mas a gente precisa estar sempre ali se atualizando, que muita coisa a gente que... Claro. Quando a gente entra para ver a literatura, cada hora é uma mudança, cada hora a gente tem que adequar a técnica. E cada paciente é um paciente, né? Exatamente. A gente sempre fala muito isso, tem que individualizar. Exato. Né? Com essa biologia, assim, que isso faz muita diferença. Então, o processo de estar ali, tendo a possibilidade de agregar tudo isso ainda mais, ter um background e um apoio acadêmico e científico, né, educacional, eu acho que isso faz toda a diferença. Muito bom. Bom, vamos fazer agora o shift para fotobiomodulação pra gente encerrar o nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro também, né? Mas, tá. Só falta agora a gente conversar de fotobiomodulação. Eu realmente estudo fotobiomodulação, pesquiso há mais de 25 anos. E para mim, realmente, o laser ele é algo que modifica comportamento celular. Se a gente for pensar dentro de todos os tecidos na boca que a gente lida, o periodonto é fantástico. O periodonto, ele te conta o que está acontecendo. Não tirou o biofilme, ele te conta. Tá com excesso, ele te conta. Por quê? Porque a gente tem vários tecidos ali que respondem muito bem. Então... Já digo que ele não aceita desaforo. Não aceita desaforo. Não aceita. Até vai embora. Até some. Né? Tira todo tipo de campo do osso. Então, assim, é muito bacana quando a gente consegue ver uma tecnologia que consegue, que a gente viu, dar uma descontaminada, te ajuda a limpar, papapá, mas que ela também pode ajudar essas células a dar uma nova regenerada, assim. É o nosso colágeno, né? Melhorando o colágeno, melhorando, eu brinco que é meio que um Red Bull, dá asas para as células. E vamos imaginar hoje a nossa população diabética, com aquele periodonto, com toda aquela circulação mais terminal ali, gente, né? Que, querendo ou não, já tem um sofrimento natural, umas microangiopatias, aí vem biofilme, e aí tu tem processo inflamatório, citocinas inflamatórias, que é o que a gente vê no dia a dia da clínica. E aí tu consegue fazer a remoção do biofilme, e logo em seguida, tu pode fotobiomodular, ou seja, tu pode trazer luz para fazer essa célula melhorar a resposta. Então, eu entendo que às vezes é difícil quem não está acostumado a trabalhar com a fotobiomodulação incorporar isso. Mas o Brasil é pioneiro, né, em estudos e no uso clínico de fotobiomodulação. Queria que cada um de vocês me contasse como é que foi começar a trabalhar com fotobiomodulação, pensando, seja em pós-operatório, né, ou pós-operatório das frenectos, pós-operatório de um implante, pós-operatório em todas as situações, e como vocês veem. E como vocês falam, comunicam isso para o paciente? Bom, eu trabalho já com essa parte de fotobiomodulação já há bastante tempo. E, infelizmente, em São Paulo, como a gente estava conversando, a gente tem um problema de logística do paciente se movimentar. Então, infelizmente, a gente não consegue que o paciente venha no consultório fazer a fotobiomodulação tanto quanto a gente gostaria, né? Mas a gente não abre mão em casos de implante, em casos de cirurgias de terceiros molares. E sempre no dia do procedimento, a gente, obviamente, faz. O ideal seria que a gente pudesse fazer mais algumas. Infelizmente, aqui em São Paulo é um pouco complicado com relação a isso. Mas, sem dúvida, a fotomodulação ela melhora o pós-operatório de uma maneira absurda. Né? Você, o clínico viu essa mudança? Eu vejo essa mudança, não só do ponto de vista periodontal, mas por exemplo, em casos de bruxismo, que é outra coisa que nossos pacientes têm muito hoje em dia, né? A gente vê uma melhora muito grande com o laser, né? Então o laser realmente é uma luz que veio mágica. Quando tu termina o teu procedimento cirúrgico, por exemplo, tu faz fotobiomodulação para musculatura, Sei. Agrega muito valor. Sei. E quando eu vejo que o paciente está um pouco estressado também, às vezes eu também dá foto. Eu vou dar uma relaxadinha. Vem cá que nós vamos... Depois eu dou uma palpadinha, vejo que o paciente está um pouquinho ali mais com a musculatura um pouco mais rígida, aí às vezes eu faço um microprimeiro e faço ali também... E como tu faz informa o paciente? Porque é diferente, né? Quando tá usando alta, ele tá sentindo o cheiro, o negócio, né? Tem a fumaça, tem dor, enfim, tem todo o procedimento. Mas a fotobiomodulação, às vezes o paciente não tá entendendo muito. Como é que tu comunica ele? Eu gosto muito de conversar com o meu paciente. E as pessoas sempre brincam, né? Que o dentista fala e o paciente não pode responder. Então eu aproveito isso para contar um pouco do nosso dia a dia da clínica, né? Então realmente o nosso paciente é aquele que procura todos os diferenciais que o mercado tem.
E o nosso papel como dentista na nossa clínica é procurar o que tem de melhor para oferecer para ele. Sei. Então eu sempre vou contando as historinhas, aquilo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Agrega, né? Então é uma maneira de eu passar meu tempo e criar também uma afinidade com Adorei. o nosso... Obrigada. Sérgio, tá usando fotobiomodulação aonde? Pós-operatório? Então, Menos do que gostaria? Conta pra nós. 90% do que eu faço hoje é periodontia. E talvez 80% é cirurgia. E eu digo que quem faz periodontia, quem faz cirurgia, passa por 4 fases, 4 resultados, Ah. comendo. Sucesso, fracasso, complicações e pesadelos. Aliás, eu amei a tua aula de pesadelos. É sensacional. Estou escrevendo um livro sobre isso agora. Pesadelos? Então, e talvez um dos pesadelos que a gente tem é a parestesia. Verdade. Já recebi na nossa clínica de laser vários da pele. E eu comecei com a minha experiência com laser, você lembra? Com uma parestesia. E eu resolvi a parestesia. É muito bom. Então, agregar isso na nossa prática diária, porque só acontece com quem faz. Faz. Complicação, Claro. pesadelo, fracasso. E isso faz parte do nosso dia a dia. Então, O quando problema você é tem... você não ofertar para o paciente algo para ajudá-lo depois, né? Exatamente. Então, fugindo um pouco do tema, ou Não, complementando o adorei, tema, complementando. é fantástico poder ajudar, porque se você for partir para tratamento de parestesia com medicação, por exemplo, só a medicação, ou é muito lento ou não vai funcionar. E bioestimular nervo não é uma coisa simples, mas funciona. É impressionante. Impressionante. Adorei. Ana, conta pra nós. Ela é super fotobiomodulação. Tu convence teus pacientes a voltar mais? Eu não só convenço que se em algum momento alguém não vê o laser chegando perto, o paciente já fala, mas doutora, hoje a gente não vai fazer o laser. É isso Então aí. eu já estabeleci uma dinâmica dentro do consultório que para todos os procedimentos cirúrgicos o paciente retorna pelo menos 3 vezes na semana, então eu já faço esse combinado com ele. Perfeito. Na consulta pré-operatória eu falo, olha, para o nosso sucesso, eu preciso, 50% é a nossa parte aqui, 50% é a sua parte, depois você vai ter que cuidar em casa, mas você vai precisar vir nos visitar, porque nessa sequência de pós-operatório, a gente vai acompanhar com o laser para te trazer conforto. E algo que muda muito, porque a gente consegue, além de melhorar o reparo e a resposta, a gente consegue fazer uma analgesia não farmacológica. Claro. Então, durante esses procedimentos cirúrgicos, o meu paciente não vai sentir analgésico. E outra coisa, ele vem pro laser, mas ele não vem só pro laser. Exato. Você olha, você vê se tá limpando, você vê se tá abrindo, você controla. E eu tava conversando hoje com o Todesca sobre isso. Uma das coisas, se você vai num cirurgião plástico, ou fazer um lift facial, se ele te diz que depois você vai fazer durante 1 mês a fisioterapia, a drenagem, a gente faz por quê? Pois é. Porque ele sabe que isso agrega valor, que o resultado da cirurgia vai ficar melhor. Então o dentista tem que conversar com o seu paciente e mostrar que isso agrega valor. Então, assim, ó, de uma maneira geral, pela literatura, não pela minha experiência clínica com periodontia, porque eu não faço isso, mas da literatura, os trabalhos mostram que se você pegar um paciente diabético e for colocar um implante, depois de 1 mês, se você fez, o grupo que fez fotobiomodulação, só não lembro se é 2 ou 3 vezes na semana, tá? Exatamente. Tem lá, a gente tem os jáulios, tudo direitinho. Se ele fez a pega do implante, como é que chama? Me fugiu. A osteointegração, mas a força, tem 2 ou 3 testes que eles fazem clinicamente, é maior quando faz a fotobiomodulação. Ou seja, no primeiro mês já tem evidência científica que tua capacidade de reparo melhora. Depois disso não faz muita diferença. 2, 3 meses. Então, por que não? Exato. Naquele paciente que já tem uma condição sistêmica ruim, que daqui a pouco tu precisa ter mais cuidado e não fazer, né? Então, a fotobiomodulação, a gente não tem dúvida de que ela agrega muito valor. Em todas as áreas. Todas as áreas. Se você pegar, Deus. tem uma cavidade grande de cáries, tem um Nossa. paciente ali que você tá, aquele dente já tá, aquela polpa já tá sofridinha, você vai lá, você aquece essa polpa, você vai agredir, por que não? Se você tem o Exatamente. tal do laser ali Exato. do lado, porque você puxar uma pontinha aí, 4 segundinhos, você Não resolveu o clareamento, problema, né? Sim. Na parte de ortodontia, odontia. né? Na parte de prevenção de herpes, né? É fantástico. Já né? tá um professor de laser, eu tô adorando. Tô adorando. Amores, acho que nós estamos com um tempo bom aqui. Acho que a gente trouxe a nossa mensagem aqui para os nossos colegas. Queria muito agradecer vocês. Também agradecer, né, ao grupo da Ultradente que nos deu essa oportunidade da gente estar junto, colaborando em todos os sentidos e também aqui trazendo para os colegas que vão assistir depois a experiência de vocês. Muito obrigada e que a gente possa, né, em outro momento,
nessa parceria maravilhosa, aprender, dividir casos, crescer. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Cadete. Obrigada, galera. Muito bom. Obrigada, Luiz, aí também.